Olá, mundo. Sim, entendi. Entendi. Ô louco, já tá gravando e eu não percebi. Então, aqui mais uma vez com você, Apóstolo Elmo, fazendo mais uma jogada de podcast. Jogada porque em espanhol é o que vai ser jogado. Mas fazendo aqui mais um podcast para falar um pouco a respeito do que nós temos aprendido dentro do conhecimento que nós buscamos aí dentro da Palavra de Deus. Sabe que esse podcast ele é voltado para falar a respeito de marketing digital e todo o nosso relacionamento com as mídias digitais, mas que o nosso foco aqui é falar um pouco da Palavra de Deus, porque esse é o nosso conteúdo principal, sempre falando sobre a Bíblia Sagrada, sobre o que a Bíblia diz, né? E eu quero deixar um versículo aqui para você entender como que funciona, no caso, o pensamento que nós temos a respeito do conhecimento da verdade através do Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e também de falar a respeito desse relacionamento com Cristo, né? Eu vou ler um verso que diz aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 14, que diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que nós queremos falar aqui a respeito desse verso é justamente sobre o amor. Nós temos visto nesses dias difíceis, né, dias de ódio, onde as pessoas elas se dizem cristãs e dizem que estão fazendo a obra de Deus, falando em nome de Deus, mas na verdade elas estão simplesmente falando aquilo que elas têm vontade de falar, não é? Paulo ensinava que para nós não sermos simplesmente ouvintes, né, da palavra, mas assíduos praticantes, né? Então, dentro desse verso, né, começa falando, está dando um porquê. Porquê do quê? Porquê de guardar a lei ou não guardar. A Bíblia diz assim, aqui é Novo Testamento, livro de Gálatas, capítulo 5, verso 14. Fala assim, porque toda a lei está falando da Torá, está falando dos mandamentos, a lei está falando sobre tudo que é ensinado dentro do contexto religioso, né, e especificamente de evangelho. Como Paulo era o apóstolo da graça, ele se calcava em ensinar a lei pela graça, não é? Ele era conhecedor da lei. Paulo, o conhecimento dele, se tiver algum teólogo aí ouvindo esse áudio, sabe que Paulo era conhecedor profundo da palavra, principalmente da lei, né? E que ele era praticante da palavra no tempo da lei, antes de Cristo. Ele mesmo fala que ele era da seita mais rigorosa que tinha, né? Que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era o mestre mais conhecido, né? Era o top dos mestres da lei, era o tal do Gamaliel. E Paulo fala que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas mesmo assim, depois, quando ele teve a revelação do Evangelho da graça,
na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é? Ele teve uma revelação tão grande, tão profunda, e uma experiência de transformação tão sobrenatural, que ele falava, olha, eu reputei por escória, por perda. Né? Tem outros textos que falam de outra forma, mas ele simplesmente abandonou aquilo que ele conhecia de prática espiritual, pelo conhecimento da lei, para exercer a fé em Cristo Jesus. Né? E hoje nós vemos um evangelho sendo pregado que não corresponde com aquilo que, não vou dizer com aquilo só que Paulo pregava, mas você pega João, o apóstolo do amor, não é? Ele sempre falando, filho, eu rogo que vocês não pecam, mas se você pecar, você tem um advogado, Cristo Jesus. Quer dizer, eles colocavam o evangelho numa condição de submissão ao senhorio de Cristo e em amor tolerar as imperfeições das pessoas. Hoje é o contrário, as pessoas elas são intolerantes, são agressivas, né? E até os pregadores, não digo todos, mas a boa parte dos pregadores que se dizem crentes, cristãos, evangélicos, eles estão ensinando um evangelho que é aquele evangelho que eu tentei viver lá quando eu me converti. Eu tinha 24 anos mais ou menos, e eu tive aquele impacto, mais ou menos uma experiência como que Paulo teve. Eu não vi Jesus, Paulo viu, né? Jesus aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quer dizer, ele estava perseguindo a igreja de Cristo, ele estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo os do caminho. E ele teve aquela experiência, ele teve um choque. E ele fala, Senhor, quem és tu? Ele fala, eu sou Jesus a quem você está perseguindo, cara. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, vai ser difícil para você ficar batendo contra aquilo que já está firmado e confirmado. Né? E quando ele vai receber uma oração de Ananias, Ananias tem também uma revelação com Cristo, e o Senhor fala para Ananias, vai lá na cidade de tal assim, ora por Paulo, por Saulo, né? Aí ele fala, não, esse cara aí é o cara que persegue os cristãos, tá matando todo mundo lá, eu não vou lá não. Aí o Senhor fala, vai porque ele é para mim um vaso escolhido, quer dizer, Deus escolheu Paulo. Então quando você tem uma experiência sobrenatural com Deus, como eu comecei a falar que eu tive uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, foi um impactar poderoso. Só quem tem essa experiência é que sabe como que funciona. Aí eu me converti não, o Senhor me chamou, me resgatou, mostrou para mim o que eu era, para onde eu estava indo, quer dizer, indo para um monte de religião, um monte de coisa, e o Senhor me trouxe. Mas aí eu caí naquele conto de igreja, de religião. Eu fui ser um religioso. Eu era muito fervoroso e muito contente com aquilo, mas não preenchia. Era uma coisa assim, porque eu estava aprendendo um evangelho que era um evangelho misturado graça com lei. Quer dizer, a lei me botando medo e eu vivendo pela graça e tentando... Só que o Senhor sempre tratando comigo, quando a coisa parece que ia andar por um caminho, e eu falava, agora eu vou estourar, agora eu vou arrebentar, agora eu vou me consagrar um pregador e tal, e o Senhor falava, e o Senhor me levava para o outro lado. Eu lembro que uma época eu estava indo por um caminho, eu estava indo, seguindo aquele movimento apostólico profético, quando todo mundo começou a ir para Israel, aí alguns começaram a usar quipá, tocar chofar. Não que isso não é legal, eu acho bonito, são rudimentos bonitos, mas são coisas que são costumes que não são para nós somos gentios, nós somos povo, nós não somos judeu. Nós somos judeus da Jerusalém celestial, né? Da ataviada que vai descer, mas não dessa. E eu estava nesse movimento, estava contente, estava feliz, em paternidade espiritual, cobertura espiritual, batalha espiritual, tudo. E o Senhor, aí uma noite, eu tinha orado bastante, quando eu estava dormindo, eu tive um sonho. E eu sonhava que eu estava numa tempestade. Era uma tempestade muito forte, tempo fechado. E eu naquele sonho eu lutava com vários demônios. Eu chego a dizer que eram tipo principados, porque eles eram enormes, eles eram gigantes.
demônios gigantes, enormes. Tipo, dava 10, 20 vezes o meu tamanho. E eu lutava com aqueles, pra lá, pra cá, batia daqui, batia de lá. Até que eu venci um último demônio lá. Só que quando ele caiu para um lado, eu caí para o outro, exausto. E era bem na beira de um precipício. Eu peguei o pé assim, empurrei aquele demônio, ele caiu no abismo lá, caiu lá para baixo. Aí eu levantei. Quando eu levantei, eu chorava muito e chovia muito. Muita água, muita água. E ali, isso dentro do sonho, gente. Eu estou explicando o sonho para você entender o contexto que eu estou falando, né, sobre o cumprimento da lei no amor de Cristo. E eu levantei, olhei para tudo, aí aquela chuva abrandou. E eu olhei para um lado, aquele monte de demônio, aquele campo de batalha terrível, um monte de demônios caídos assim, tudo mortos. E eu olhei para o lado, eu via todos os pregadores que eu admirava, que eu estava seguindo, todos. Tinha até um amigo meu que era um dos que a gente andava junto. Eles iam tudo para um lado e entravam numa porta, eles estavam indo tudo para um lado só. Aí eu olhava para minha mão, tinha uma apostila, que era uma apostila que eu estava de um curso que eu fazia de batalha espiritual, e eu olhava aquela apostila assim, eu peguei aquela apostila e joguei longe. Joguei longe a apostila e me preparei para seguir o caminho que eles estavam seguindo. Só que quando eu comecei a andar, o Espírito Santo falou para mim, não vá. Eu falei, Senhor, mas está todo mundo indo para lá, para aquele lado. E o Senhor falava, não vai para lá. Eu falei, mas para onde eu vou? Ele apontou para o outro, vai para lá. Aí me apontou o caminho para o outro lado. E eu, chorando, fiquei olhando para os amigos, né, para as pessoas que estavam indo por ali. E eu falei, não, é melhor eu obedecer do que eu, né? Aí eu peguei, olhei até um, olhou para mim, deu tchau com a mão assim, né? Tipo assim, ó, tô aqui. Mas eu fui para o outro caminho, fui para o outro lado. E aí foi quando o Senhor começou a me mostrar o Evangelho em graça, o caminho dessa graça, mas muito difícil, irmãos. Porque eu impregnado pela teologia, a teologia que eu aprendi, não estou condenando a teologia que eu aprendi, foi muito bom que eu conheci. Acho que como Paulo, né? Paulo conheceu lá Gamaliel, conheceu tudo que ele aprendeu, tudo que ele tinha, né? Fariseu de fariseu lá, ele era um cara rigoroso dentro do que ele ensinava. E ali o que aconteceu? Paulo teve esse encontro, e Ananias foi lá, orou por Paulo, nessa visão ele tinha ficado cego, e quando Ananias orou, caiu como umas escamas dos olhos de Paulo, e Paulo passou a enxergar, né? E segundo alguns estudos, né, que as pessoas falam em alguns seminários, sei lá, onde as pessoas estudam a Bíblia, eles falam que Paulo teve um período que ele ficou tipo 3 anos, sabe? Uns dizem que ele foi para o deserto e que ele foi meditar, sei lá o que aconteceu. Eu sei que Paulo teve a revelação do Evangelho da Graça, e ele é o apóstolo que prega sobre a graça. Tanto é que quando ele se converte, ele quer pregar para o judeu, ele quer pregar para o judeu, ele quer ir para o meio ele fala dos meus companheiros, meus conterrâneos, né? Eu queria que eles fossem salvos, tal, ele fala, mas aí o Senhor fala para ele começa a pregar, e conforme ele vai pregando, os judeus começam a persegui-lo. Ele é muito perseguido pelos judeus. Onde a cidade que ele chega, começa a pregar, começa a edificar uma comunidade ali, um grupo de discípulos, aí os judeus chegam e começam a maiar ele, e aciona as autoridades, e calunia, e assim Paulo, ele vai sendo perseguido, até que um momento ele pega e fala assim, peraí, ele pega, sacode o pó, que era o costume que o judeu tinha, ou tem até hoje, não sei, ele sacudiu o pó e falou, esse sangue não está sobre a minha vida, eu vou para os gentios. E Paulo começou a ir pregar para os gregos, começou a ir pregar em outros lugares lá, tem um texto que fala até o Ilírico, né, que é uma outra região, e ele vai para Macedônia, para vários lugares. E o que eu quero dizer com isso, dentro desse verso? Né? De que toda a lei se cumpre em um só preceito, amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu não me amava, irmão.